Olá pessoal, mais uma aula de hoje, porque às vezes as pessoas podem até achar simples falar desse assunto, mas é importante, é muito importante, porque apesar que a gente sabe o que é substantivo, mas muitas pessoas trocam sua classificação. Existem 9 substantivos, eu citarei novamente, para vocês lembrarem. Veja que é uma aula da 4ª série, mas é importante para vocês fazerem uma boa redação. Porque como é que eu vou escrever uma boa redação se eu não sei o que é um substantivo comum, simples, concreto, abstrato, primitivo, que são 9, né? Comum, próprio, coletivo, abstrato, concreto, composto, simples, derivado e, por último, primitivo. As pessoas podem até achar que é uma aula besta, mas na redação se troca muito a palavra livro, uma palavra comum, mas outras palavras derivam desse livro. E algumas pessoas acabam trocando o concreto. Então, tem gente que coloca assim, a flora está cheia de animais. Então, assim, são coisas que trocam. Quando se fala do coletivo, já está dizendo em geral, quando você vai falar de uma floresta, não precisa você falar uma floresta de mata, porque em si a floresta já está representando a espécie de vegetação daquele lugar. Então vamos lá saber o primeiro substantivo, lembrar, voltar à aula lá da 4ª série e lembrar para que a gente possa fazer uma boa redação, como eu disse, um bom bilhete e outros documentos. É bom você saber a classificação de substantivo e eu darei exemplo. Primeiro, nós vamos começar do comum. Esse substantivo, ele fala de um ser comum e de um objeto. Então, eu dei o exemplo aí do ser comum e de um objeto. O ser comum envolve um ser humano, no caso, um animal, ou a gente mesmo. Então, eu separei 2 exemplos, né? O primeiro, o cachorro é bonito, se refere a um ser comum. A caneta é azul, se refere a um objeto comum. Já o próprio, o substantivo próprio, ele retrata uma pessoa de modo particular e também se refere a um ambiente, como exemplo aqui, que eu darei o exemplo de particular. Eu coloquei assim, e sempre o próprio é escrito com a letra maiúscula. Nunca coloque substantivo próprio com letra minúscula, que é nome de pessoa, que é nome de lugar. Então, eu separei 2 exemplos. Maria é grande amiga. O Japão fica em outro continente. Veja que eu falei Maria, substantivo em particular e próprio com letra maiúscula. O Japão é a mesma coisa. Vamos para o coletivo, que é isso que muita gente troca muito. Eu dei o exemplo aqui, o cardume, que refere-se a peixe. Aí eu coloquei assim, o cardume é precioso. E tem outros substantivos. Alguém quiser ir lá, tem todos os tipos de substantivo coletivo, que é bom, é essencial que vocês decorem o tipo de substantivo em relação ao coletivo para saber diferenciar quando se refere a animal, a peixe, a boi, a outros tipos, no caso, avião, que é quadrilha, né? Então, é importante que as pessoas saibam
o substantivo coletivo para que ela for colocar numa frase, numa redação, ela não arredonde. Se eu vou falar da floresta, porque eu vou dizer floresta de mata. Se eu vou falar o cardume, eu vou falar o cardume de peixe, cardume já está se referindo a peixe, cardume. O Kumail deu exemplo, cardume precioso. E eu dei o exemplo aqui na floresta é desmatada. Para encerrar nossa aula, substantivo coletivo. Vamos lá para o outro substantivo, o concreto. Ele nomeia seres que passam a ter existência própria, significa independente. Esse substantivo concreto é independente. Aí eu também citei 2 exemplos. O lápis é azul. Veja que nenhuma palavra vai ter de lápis. Depende, né? Assim, no caso, vai derivar, nesse caso aí, a lapiseira. Mas eu quero dizer assim, no sentido que o lápis, ele é independente. Você sabe que é um lápis. É isso que eu quero dizer na aula de substantivo concreto. E, mesmo que outras palavras derivem dele, mas o lápis é a palavra-chave. É isso que eu quis dizer em questão de substantivo concreto. Eu coloquei assim também. O gato é preto. Veja o gato. Ali eu sei. Apesar que, como eu falei, vem outras palavras derivadas de gato, mas veja que a palavra gato é independente. Apesar que existem outras palavras que é mais independente. Lembre-se disso. Substantivo concreto. Já o substantivo composto, ele é formado por mais de um elemento. Aí, esse daí é muito essencial, que as pessoas trocam muito. A palavra guarda-chuva, guarda-sol, as pessoas acabam escrevendo esse guarda sem o R. Então, guarda-roupa, né? Veja que o guarda-roupa é novo. O guarda-chuva é conservado. E veja que muita gente escreve esse guarda aí sem o R, ou então junta as palavras. No substantivo composto não se deve, apesar de ter 2 palavras, mas tem o hífen, que eu já dei uma aula sobre hífen, que separa. Então, cuidado, para não trocarem, na hora de forem fazer sua redação, os tipos de substantivo. Vamos agora para o simples. Representa nomes formados por pessoas ou uma palavra. Então, aqui eu botei aqui. A terra é nova. A água é essencial para a vida. Esse daí foi o exemplo de substantivo simples. Agora vamos ver o derivado. Já diz a palavra derivado, que deriva de outra palavra. Derivado. Como a gente falou lá o exemplo do livro, lembra da aula? Então, lá o derivado. Livraria, deriva de livro. A livraria está aberta. O pedreiro é bom na obra. Veja que a palavra pedreiro derivou da palavra pedra. Então, veja que o substantivo derivado, ele vai surgir através de outras palavras. Veja, de pedra. Pedreira, pedregulho, e outras derivações que eu quero dizer. E, por último, o primitivo. Esse primitivo é o único, o substantivo primitivo é o único que não deriva de outras palavras. Aí, vou citar 2 exemplos. O livro é meu. Veja que a palavra livro não derivou. Veja que outras palavras derivam de livro, mas o livro é meu. Veja que a palavra livro é única. E a pedra lisa, exemplo, a palavra pedra única, apesar do substantivo acima ser derivado dessas palavras que eu citei aí embaixo. Então, caso alguém tenha dúvida, ouçam bem essas aulas, que é muito importante. Como para finalizar, eu disse, fazer uma ótima redação é essencial que todos saibam as classes gramaticais, tudo para que venham
colocar uma frase, uma oração correta e principalmente falar bem. Espero vocês na próxima aula. Foi ótimo estar com vocês mais um dia. E qualquer dúvida, se inscreva no meu canal. Lá, dê um like lá no sininho. E até a próxima aula. Bye!